Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. É 2021, nosso primeiro vídeo de participação entre Revolução Industrial Brasileira comigo, Fausto Oliveira, e o professor Paulo Gala. Mantemos a parceria ao longo desse ano, que começa marcado ainda pela pandemia do coronavírus, infelizmente. Já aproveito para deixar aí a recomendação de que você se cuide, cuide dos próximos. O negócio não acabou, está difícil, parece que vai piorar antes de melhorar e, portanto, merece toda a nossa atenção. No que nos compete aqui na nossa discussão de sempre, a gente vai discutir, eu e o Paulo Gala, nesse primeiro vídeo conjunto aí do ano de 2021, as carências produtivas que se revelam cada vez mais dramaticamente no contexto dessa pandemia. Agora mesmo o Brasil está aí numa corrida maluca, né, pelo mundo atrás de uma vacina. Não sabemos exatamente de onde virão as vacinas que o Brasil, né, precisará para vacinar a sua população, e estamos sempre na mão de chineses, indianos, britânicos, norte-americanos, japoneses, suecos, sei lá mais quem, alemães, e isso revela mais uma vez a nossa precariedade produtiva agora no setor farmacêutico e biofarmacêutico. Muito importante destacar que esses setores são de alta externalidade tecnológica, mereceriam um investimento produtivo sério do Brasil para que nós não tivéssemos que passar pelo problema que nós estamos passando. Nossa máxima capacidade é a de nos associarmos a produtores internacionais de vacina, em vez de sermos capazes de produzir do zero uma vacina. Agora, essa é só mais uma carência produtiva que já é expressada há muito tempo dentro dessa pandemia. Teve a questão dos ventiladores, das máscaras, a questão das seringas e agulhas, ou seja, todo um complexo de problemas que a pandemia apresenta que mostra um lado cruel na nossa estrutura produtiva, tão precária, tão primitivizada, tão reprimarizada como ela é hoje em dia, através do processo de desindustrialização. Paulo Gala, a palavra é sua, já falei demais para iniciar. Comenta aí, esse 21 entrando e a gente ainda na pandemia, com carências produtivas sérias que nos impedem de dar respostas rápidas aos problemas, né, reais, econômicos e sociais. Com você. Tudo bom, Fausto? Grande prazer falar com você, falar com todo mundo. Antes de mais nada, dizer que eu fiquei muito feliz com a notícia de que você está escrevendo um livro sobre a indústria brasileira, sobre a necessária revolução industrial, reindustrialização do Brasil, que, a meu ver, é o único caminho para a gente voltar a crescer, se desenvolver, reduzir desigualdade e tudo mais, né? Não há como caminhar adiante sem um processo de reindustrialização, e você é um dos grandes conhecedores da prática disso, né? Vai certamente somar demais ao que o Brasil precisa em termos de conhecimento, né? Então já foi a primeira grande notícia de 2021 que você está trabalhando nesse livro, né? Fiquei muito feliz em saber. Numa nota menos otimista e positiva, voltamos a falar da pandemia, né? Lembrando que o calendário gregoriano é apenas uma convenção, então não é porque virou o ano que tudo foi zerado e começa de novo, né? Os mesmos processos seguem em curso, e para o mundo, para os mecanismos econômicos, não há mudança de ano, né? Então a dificuldade econômica continua. E a questão da pandemia, diria que é talvez ainda mais grave. Assim, as últimas notícias que a gente tem visto é de que a rodada de lockdowns é muito forte na Europa, no próprio Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido. Então, a gente está longe de ter superado a pandemia. Não vamos ficar falando demais disso aqui, porque vai dar uma certa depressão, né, Fausto? Mas retomando ao tema do que a gente sempre trata, da importância da indústria e de como a gente pode enxergar através da pandemia o que aconteceu com o sistema industrial brasileiro e mundial também, mas o que nos interessa é muito mais o caso brasileiro. Dá para fazer essa retrospectiva que você fez, né, que aliás foi brilhante. A gente pode contar toda a história da pandemia no Brasil a partir da insuficiência industrial produtiva do Brasil para conseguir lidar com esse desafio humanitário gigantesco, né? Desde lá de trás, que a gente começou a levantar a lebre da coisa dos ventiladores de respiração, né, que foi um drama que poucos países no mundo eram capazes de fazer, e o Brasil teve muita dificuldade. Depois ele deu respostas, né, por conta da WEG, que é uma das empresas incríveis no Brasil. Acho que se não fosse a WEG, a gente não teria conseguido responder de maneira tão ágil. Surgiu, inclusive, aquele dado, Fausto, não sei se você acompanhou, acho que de máscaras e ventiladores, a China vendeu em um semestre mais do que todo o agronegócio brasileiro, para as pessoas terem uma dimensão da fragilidade do sistema produtivo brasileiro. Então, a gente teve problema com os ventiladores de respiração, com os equipamentos de UTI, que eu me lembro que você fez uma bela análise mostrando que os vários componentes tecnológicos mais high-tech o Brasil não consegue fazer. Então, a gente teve dificuldade de mobilizar as UTIs por conta disso.
E quantas vidas não foram perdidas por conta dessa insuficiência produtiva, né, da indústria brasileira e do sucateamento do sistema produtivo industrial brasileiro. A gente pode avançar, então foi só não os ventiladores, os equipamentos de UTI, as próprias máscaras N95, que em dado momento o mundo não estava dando conta de produzir, muitos países proibiram, até mais recentemente agora na questão da vacina. Eu fiz um post no blog, acho que nem sei se eu te mandei, sobre a história do desenvolvimento da vacina, que é incrível. Na verdade, a vacina feita pelo tal do RNA mensageiro, ela foi desenvolvida graças a investimentos milionários que o Pentágono fez lá atrás. Logo depois do 11 de setembro, o governo americano, a partir do Departamento de Defesa, iniciou um programa de resposta a ataques biológicos, né? Então eles começaram a desenvolver e gastar milhões e milhões, inclusive a Moderna, todas essas empresas que agora estão conseguindo fazer a vacina, a própria Pfizer ganhou recursos do governo americano, houve uma injeção maciça de dinheiro público americano. Claro que eles não anteviam, né, uma pandemia como a que a gente está vivendo hoje, mas eles anteviam a necessidade de ter uma resposta rápida de vacina, sendo que a vacina tradicional demora, sei lá, 3, 4, 5 anos, você tem que testar o agente, né, externo que entra no corpo, etc. e tal. As vacinas de RNA, que a gente está usando agora, que até dá um pouco de medo, né, elas usam mensagem genética para que o seu próprio corpo produza um pedaço do vírus. Isso é muito rápido, né, porque e as consequências, enfim, estão sendo testadas, mas não há ainda, vamos dizer assim, uma garantia. As agências nacionais de saúde dizem que sim, mas eu tenho um pouco o pé atrás. Mas o fato é que são injeções genéticas, né, de orientação genética para o seu corpo, sua célula produzir um pedacinho do vírus. Nada disso seria possível, nenhuma empresa privada fez isso de uma hora para outra, né? Então, de novo, mostra essa necessidade de articulação de Estado e mercado que a gente sempre defende aqui no canal, junto com o processo de indústria, de industrialização. E, por fim, vou devolver a palavra para você, falar das seringas, né, que no Brasil não só a gente não está vacinando, como a gente não tem seringas necessárias, né? Então, a gente está no imbróglio de qual vacina a gente vai usar e de qual seringa, de como a gente vai produzir seringa para fazer a vacinação, né, Fausto? Sim, sim. O problema todo da pandemia teve sempre muito vinculado ao problema produtivo, né? A nossa materialidade produtiva, as capacidades reais de produzir objetos que resolvam os problemas, né? Você lembrou aí da questão da máscara? Essa questão da máscara foi muito, acho que mal explorada, inclusive pela imprensa econômica, né, que não chega ao ponto de fazer a crítica concreta, porque uma coisa é a máscara usada para o cirurgião, para a UTI, que é a N95, que realmente filtra qualquer tipo de partícula, faz uma vedação completa. A outra é a máscara chamada de cirúrgica, mas que na realidade é aquela mais aberta e mais leve, usada nas ruas pelas pessoas, né? E aquilo é feito de um material chamado TNT, tecido não tecido, que descobriu que, na realidade... Que, aliás, é exótico, né? Porque é um tecido que não é tecido, né? É um tecido que não é tecido, porque ele, na verdade, é uma composição de fibras não entretecidas, né? Então, ele não é costurado através não é uma tessitura, né? Ele é só um adensamento de fibras por um processo térmico. Então, o que acontece é o seguinte, o TNT existe em abundância no Brasil, é usado para uma série de coisas. E mesmo assim, a capacidade rápida de produzir máscaras a partir desse material que era abundante só foi mobilizada tempos depois. Você vê como foi mal organizada a coordenação que deveria ser feita entre governo, SUS, né, e as empresas para mobilizar a produção, mesmo naquilo que era disponível. Para não falar da N95, que era um material não disponível, que era o polipropileno tratado dentro de uma câmara termoplástica muito avançada, que só poucos países conseguem produzir. Esse realmente a gente ficou na dependência. Questão dos ventiladores pulmonares ou respiradores, como você disse, quer dizer, foi feita uma coordenação interempresarial milionária para financiar uma pequena empresa industrial aqui do estado de São Paulo, a Cotia, que se chama Magnamed, e que conseguia fazer, tinha o conhecimento para fazer os ventiladores pulmonares, tinha modelos já desenvolvidos. Ocorre que com grande percentual de componentes importados. Então, ela não tinha condição, por mais dinheiro que recebesse, de superar o seu próprio gap tecnológico, a sua dependência tecnológica, para escalar a produção de ventiladores pulmonares de uma hora para outra.
o que comprova aquela tese de que você não consegue grandes resultados injetando grandes quantidades de capital em estruturas produtivas pobres. A Magnamed, infelizmente, é uma empresa limitada tecnologicamente. Injetou-se muito capital naquela empresa. Conseguiu escalar a produção? Não. Quem nos salvou? Bom, primeiramente, o comércio internacional, porque nós tivemos que importar muito material, e segundo, a WEG, uma grande empresa nacional com uma base produtiva muito competente, que foi capaz de, sem jamais ter feito um ventilador pulmonar, desenvolver um modelo e produzi-lo em quantidade muito mais rapidamente do que a empresa média que recebeu aporte de capital e tinha modelo para isso, mas não foi capaz. Ou seja, sempre é o problema da estrutura produtiva. Nunca é o problema só de disponibilidade de estoque de capital ou de estoque de trabalho. Sempre é aquilo que o Abramovich chama de resíduo, né? O Abramovich tem esse estudo que ele encontra dentro da estrutura produtiva norte-americana 15% da produtividade, né, relativos a capital e trabalho. E os 85% restantes são outras coisas. Que outras coisas? Isso é o clássico resíduo de solo, né, que mostra a ignorância dos economistas. Então, a maioria dos economistas se dispôs a estudar o que explica o desenvolvimento econômico e eles conseguiram achar 15% só, porque eles são economistas e, obviamente, por isso são limitados e não conseguem enxergar nada, né? E os outros 85 eles chamaram de resíduo do solo, que é a medida da ignorância, né? Então... Exatamente. Nesse resíduo de solo está a capacidade inovativa, a estrutura produtiva, as heranças tecnológicas, o aprendizado, que afinal de contas é o que vai produzir o grosso do valor, não é exatamente capital nem trabalho. Enfim, essa é basicamente, pessoal, a razão pela qual eu e o Paulo Gallagher fazemos discussões schumpeterianas. Procure na internet, né, o que isso significa. Vou deixar aqui embaixo Aliás, eu fiz até, na virada do ano, um tributo ao deus indiano Shiva, né? Que eu não sei nem se é homem ou mulher, mas o Shiva ele é o deus da destruição, mas também é da destruição criativa, no sentido do Schumpeter, porque ele destrói coisas antigas para que se criem coisas novas, o que é fundamental em economia. Essa é a mensagem do Schumpeter, né? Perfeitamente, perfeitamente. E que no Brasil falta tanto tempo ainda para a gente conseguir assimilar, né? Tem barreiras terríveis para que a gente assimile essa lição tão básica, né? E a pandemia, de certa maneira, dá esse tapa na cara, né, do Brasil. E agora estamos aí com limitação produtiva de seringas e agulhas. Você veja só, que são instrumentos, claro, são instrumentos médicos, não são de zero complexidade, não é a mesma coisa que você fazer um copo de plástico. É plástico, é borracha, mas não é o mesmo que um copo de plástico ou que uma borracha de apagar lápis. É mais complexo, mas aqui entre nós, teríamos capacidade de fazer seringas em quantidade, em escala, sem muito problema. Por que raios estamos passando por isso? Falta de coordenação entre o grande driver da inovação produtiva em saúde, que seria o Sistema Único de Saúde, e as empresas, né, organizadas na sua associação, que no caso é a ABIMO. Né? Ou seja, essa descoordenação, essa falta de gestão da estrutura produtiva nos seus estoques, de modo a mobilizar capital, trabalho e o resíduo de solo para dar respostas materiais reais em curto prazo, isso é de fato o que o Brasil deveria aprender com a pandemia. Eu me arriscaria a dizer que muito disso daí está sendo produzido na China também, se bobear as seringas, as agulhas, enfim, não sou conhecedor desse mercado, mas se tivesse que dar um chute, eu diria que muito da produção foi transferida para a China também, até algo interessante de se olhar, né? Te diria que, embora não tendo dado, te diria que parte sim, parte não, porque você tem uma demanda perene de seringas dentro do mercado doméstico, então, pela lógica industrial, compensaria manter uma certa estrutura de produção aqui, porém, dada a demanda, certamente vai haver importação disso também, o que nos joga de novo no mesmo problema dos outros elementos necessários, ou seja, ficaremos no final da fila aguardando o comércio internacional ter excedente para nos abastecer, dada a nossa incapacidade de resolver o problema interno. Claro. Então é isso, pessoal. A nossa estrutura produtiva foi limitante das soluções no problema da pandemia e continuará sendo até o final. Esperemos aí que 2021 nos traga a solução desse problema, não só para a pandemia, como também uma revolução industrial brasileira, ou pelo menos o início dela, para que a gente saia dessa limitação tão constrangedora que um país como esse vive. Paulo, mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Eu acho que é uma breve história da indústria da saúde no Brasil, ou da ausência da indústria da saúde no momento da pandemia, né? Acho que infelizmente, isso daí mostra de maneira bem clara os nossos desafios, né?
É isso mesmo. O Paulo mencionou mais cedo no vídeo a composição de um livro que eu venho fazendo. De fato, comecei a escrever. Eu queria deixar esse registro aqui para as pessoas poderem já, enfim, saberem, começarem a falar. O livro vai se chamar Por uma Revolução Industrial Brasileira. Boa. Deverá ser publicado por financiamento coletivo ainda no primeiro semestre. Eu conto com vocês, então, para divulgarem a notícia. Se puderem apoiar, a compra vai ser feita pelo financiamento coletivo. Se puderem indicar as pessoas e depois fazerem a leitura, logicamente a gente vai ficar muito satisfeito, porque esse é um assunto que nos toca muito, nos mobiliza muito, é a causa pela qual nós lutamos, porque a gente acredita que esse é o caminho para desenvolver o Brasil, tirá-lo do atoleiro, dado que precisamos de atividades econômicas corretas no nosso país. Não basta ter qualquer atividade econômica, tem que ser aquele grupo de atividades econômicas que resolve o tipo de problema que a pandemia nos apresentou. Pessoal, obrigado, até uma próxima, se inscreva aí nos nossos canais. Obrigadão, se inscreva aí, Revolução Industrial Brasileira e canal do professor Paulo Gala no YouTube. Um abraço.